E aí Eu fazia parte de um grupo, o grupo chama EP1, tipo, é um grupo lá do WhatsApp de pessoas que querem buscar o visto americano, o green card, essas coisas assim, né? E aí eu fazia parte, não faço mais, mas quando eu fazia parte lá do grupo, muitas vezes falaram aí de vocês. Muitas, não foram poucas, não. Porque eles falaram que tinha muitos charlatões e tal, e se realmente você... É um grupo de pessoas que tentam fazer o processo sozinho o máximo possível. Só que aí eles falam, cara, mas se for para fazer com alguém e tal. Eu saí do grupo porque quando eu fui para os Estados Unidos agora, e que esse lance deles olhar celular e tal, e eu falei, cara, eu vou excluir esse grupo, porque eu fiquei com medo de chegar lá e eles quererem olhar meu celular e falar, mas então você faz parte de algum grupo que tá vendo como morar aqui e tal, eu fiquei com medo deles me barrarem. Fez certo, fez certo. É ilógico, mas você fez muito bem de ter saído, irmão. Mas Ninguém falou nada, mas foi falar, vai que o cara quer ver meu celular e ver algo assim, falar, então você já tá entrando. Porque eu não tava entrando pra morar ilegal, eu ia só competir, mas ele poderia achar que eu tava já entrando e não ia voltar mais. Agora eu vou contar um pouco mais aqui. O Felipe, hoje em dia, o Fabrício, ele é nosso patrocinado. Então, a gente deixou ele fazer o elogio antes para depois a gente falar um pouco dele. Então, a gente tem um prazer muito grande hoje em dia, junto com várias outras empresas aí que ele sempre fala, um influenciador grande, e outras empresas grandes também, né, cara? Tem o prazer de ter você como um corpo atleta, como alguém que, enfim, que leva o nome do país para fora, porque a gente não fala mais o nome da empresa. Quando você está competindo em Las Vegas, como você estava há um mês atrás, e aí eu quero que você já emende e já fale um pouco sobre isso, você está levando o nome do Brasil para fora, né, cara? Você está levando a qualidade que um atleta brasileiro que não tem a quantidade de... Porque depois você me conta qual é o número que você é no ranking hoje em dia, e quem é o primeiro, para a gente poder ter uma ideia de que se você tivesse as mesmas igualdades de treinamento... A gente torcer contra. Tá certo. Vou contar tudo isso. Inclusive, sobre a Premium, a minha patrocinadora, sobre vocês estarem comigo, não é sobre o Fabrício isso apenas, tá? É uma rede muito maior que atinge muito mais pessoas. Então, por exemplo, vocês patrocinarem um atleta brasileiro de um esporte adaptado. E quando acontece isso, vocês estão apoiando a inclusão. Isso são poucas empresas hoje no Brasil que faz. Então, vocês fazem parte de um grupo seleto. E quando vocês me dão oportunidade e condições de sonhar, porque hoje eu sonho em uma vida nos Estados Unidos através de vocês, quando vocês me dão essa possibilidade e podem mudar o meu futuro, milhares de pessoas aqui no Brasil, eu falo agora na questão PCD, que tem algum tipo de deficiência e acham que a vida acabou, ver eu chegando aonde eu cheguei, eles voltam a sonhar. E quando uma pessoa volta a sonhar, ela volta a ter dignidade de vida, sai de uma depressão. Então, é muito mais do que sobre o Fabrício. Vocês impactam muito mais gente sendo o meu apoiador, o meu patrocinador. Então, é isso algo imensurável. Obrigado mesmo. Mas eu falo obrigado à classe de todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência física. E, cara, a gente, né, Henrique, a gente tem o prazer de dizer que você é nosso amigo, cara. Você já superou muito a história de ser cliente, de ser atleta patrocinado. Você é um cara muito próximo que no YouTube, que você gravou com a gente, no podcast, né, Ricão? Cara, o que você trouxe de ensinamento, que a nossa cabeça ficou trabalhando e fervendo depois que a gente terminou. A gente estava falando da tua rotina, como é que você conseguia... A lição, cara, né? Porra, pegou o avião sozinho, literalmente alugou o carro, fez tudo o que tinha que fazer sozinho, e normal, ótimo, que bom que você consegue, mas assim, tudo isso é superação, né, irmão? Porque dá um medinho, às vezes eu fico com medinho de viajar sozinho, pô. Fala, imagina. Dá, cara. Ó, é como você falou sobre condições diferente com um atleta, né? As condições de um atleta brasileiro ainda mais adaptado em uma cadeira de rodas como eu, é muito diferente de uma condição de um americano, por exemplo. Quando acabou a competição, lá em Las Vegas, que eu já conto como foi, eu chorei muito, muito mesmo, porque assim, por muitas vezes eu não conseguia treinar no Brasil por falta de tempo. Mas por que falta de tempo? Porque você tem que matar 5 leões por dia para você conseguir sobreviver. E aí eu vejo meus concorrentes, os atletas americanos, os atletas europeus, principalmente os americanos, eles vivem quase 100% do esporte.
e eu vivo do esporte, uns 20%, os outros 80% tem que fazer os corres, dando aula, sendo palestrante, influenciador, tendo os conteúdos, sabe? Fazendo a parte de inclusão, para conseguir me manter. E aí você faz tantas coisas assim e não consegue se dedicar ao seu maior sonho, que é o esporte. Então, por exemplo, hoje, a minha primeira aula começava às 5 horas da manhã aqui, e 5h30. Eu acordei 4h40. E aí eu fui para a academia e eu fui treinar das 11 à 1 da tarde, porque eu dei aula até às 11, parei, fiz um treino pesado das 11 à 1. Não fui pro boxe de CrossFit, fui para academia, que eu estava dando aula, porque até ir no boxe ia perder muito tempo e tal. E depois, quando acabou o treino, eu tinha aula na academia às 3. E aí já não dava tempo eu ir para casa. E eu fiquei lá na academia. Eu não tinha levado almoço, porque a minha ideia era voltar para casa. Aí eu comprei aqueles iogurte de proteína que tinha lá na academia, tomei um. Acabei de tomar, voltei a dar aula, dei aula, cheguei em casa agora, 8 horas da noite, é praticamente o meu café da manhã e com o meu Iopro, aqueles de suplemento de proteína. E você tem que performar mesmo assim. Então as condições são muito diferentes. E isso é uma realidade que não o Fabrício enfrenta, mas todas as pessoas que tentam viver de esporte são atletas no Brasil. Então as condições realmente são muito diferentes. E eu falo isso porque eu já estive nos Estados Unidos e eu vivenciei como que é. Então, quando você vê um atleta brasileiro aí, simplesmente por estar competindo, ele já é um vitorioso. E aí, quando acabou a competição, agora eu falo para vocês, né? Que eu fiquei em número 2 do mundo em Las Vegas, o segundo melhor atleta do mundo em cadeira de rodas, o primeiro homem latino-americano na história a conseguir subir no pódio lá nos Estados Unidos. Cara, foi algo assim que eu chorei muito, porque realmente, muitas vezes eu treinei apenas com a mente, não foi nem com o físico.